Olá, eu sou o Valeriano Camargo e esse é mais um devocional diário, acompanhando a evolução da leitura deste nosso livro, Dia com Billy Graham. E hoje, 13 de julho, segunda-feira, o Senhor me ungiu a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, 1. Em seu livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl descreveu o comportamento de dois irmãos da mesma descendência, no mesmo ambiente, no mesmo campo de concentração nazista. Um se torna um santo e o outro uma pessoa desprezível. E Frankl nos conta o porquê. Diz ele: todo homem tem dentro de si o poder de escolher como agir diante de determinada situação. Deus nos deu o poder de escolha. Algumas pessoas atualmente não querem aceitar a responsabilidade pelas suas ações. Elas culpam a sociedade, o ambiente, o sistema de educação, as circunstâncias. Porém, Adão pecou em um ambiente perfeito e quando as circunstâncias também eram perfeitas. Não podemos colocar a culpa de tudo nas outras pessoas. Temos que aceitar a culpa da nossa parte. A sociedade é composta por indivíduos. Se não há justiça social, o erro está, pois fazemos parte desta sociedade. Sendo assim, que aceitemos nossas responsabilidades e façamos algo a respeito. Oração do dia. Deus vivo, eu quero tomar decisões corretas com tua ajuda para que possa tocar a sociedade com o teu amor que cura. Meus irmãos, o devocional de hoje fala sobre a autorresponsabilidade. O texto nos diz que pessoas semelhantes, colocadas em situações semelhantes, geram resultados diferentes. As pessoas agem de formas diferentes. Mas por que isso? Porque cada um tem dentro de si a própria alma. E cada um reage ao ambiente de maneira distinta. Entretanto, para todos, independente da sua personalidade, independente do seu temperamento, para todos nós nos foi dado o poder de escolher como agir, o poder de cuidar da nossa ação e da nossa reação diante das situações que o mundo trouxer para nós. É muito normal, é muito comum quando a gente tem algum tipo de problema que a gente encontre algum culpado que não sejamos nós mesmos, para de alguma forma aliviar a dor do problema que a gente sente, né? Como se colocando a culpa em outra pessoa, numa circunstância ou numa outra situação, os fatos mudariam, só que eles não mudam, eles absolutamente não mudam. E a Bíblia nos ensina a tomar a nossa responsabilidade e assumir que o que nós fazemos é uma pessoal, escolha pela qual nós queremos colher os frutos. Se nós escolhemos o que plantar, ou seja, se nós escolhermos determinadas atitudes, o resultado dessas atitudes nós também colheremos. Então, é necessário que a gente tome muito cuidado para, no dia a dia, evitar plantar coisas ruins. Deuteronômio 30:19 diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Então, a escolha sempre é colocada diante de nós. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aqui também está dizendo que as consequências dos atos não passam para outras pessoas. Se eu agir de forma correta perante Deus, se eu conseguir acessar a graça da salvação, essa graça ela não passa da minha pessoa. Cada um tem que colher os frutos conforme sua própria plantação. Da mesma forma que a condenação do ímpio não vai afetar uma outra pessoa que foi santificada, ainda que haja uma relação de familiaridade ou de parentesco. Então, o ímpio não leva
outras pessoas para a maldição, para a perdição. Da mesma forma que o santo também não conseguirá operar a salvação daquele que não escolheu a Cristo. Eu não consigo operar a salvação de uma filha, de um amigo, de alguma outra pessoa, por meu próprio mérito. Eu posso levar Cristo até essa pessoa. Eu posso mostrar a divindade de Cristo. E aí, se essa pessoa abraçar a divindade de Cristo e professar Cristo como o único e suficiente Salvador, essa pessoa receberá a graça da salvação. Só que se essa pessoa não receber a graça da salvação, não importa o quanto eu vá pedir por ela, não importa o quanto eu vá orar por essa pessoa tem que ter o coração transformado. A oração pode incentivar a pessoa a transformar o próprio coração. Nós podemos e devemos orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e principalmente, como diz a Bíblia, orar pelos nossos inimigos. Porque orar para quem a gente ama é muito fácil. Difícil é a gente orar por quem a gente não ama. Difícil é a gente orar por pessoas que querem o nosso mal. Mas Cristo nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos. Então, devemos nós, por meio de oração, buscar essa evolução espiritual. É uma evolução que é espiritual mesmo, porque ela depende do Espírito Santo agindo na nossa vida. Nós devemos orar para que o Espírito Santo haja na nossa vida e ele nos traga a tranquilidade e a boa sensação de orar pelos nossos inimigos. Nós devemos, por meio do Espírito Santo, pedir a proteção dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos membros da nossa igreja, mas cada um tem que ter o seu próprio coração transformado. A pessoa pode ser objeto de milhões de orações. Se o próprio coração dela não for transformado, se ele não der o acesso a Cristo, se ela não deixar que o Espírito Santo entre e faça a obra dentro do coração dela, ela não vai conseguir a salvação. Porque essa salvação é dom de Deus, não é mérito de quem estava orando para ela. Então não é mérito dos irmãos que intercedem com oração, não é mérito de um pastor que interceda com oração, não é mérito de um padre que interceda com uma oração. Nenhuma salvação é alcançada por mérito, nem mérito próprio, nem de terceiros, para que ninguém se glorie, porque a salvação é dom de Deus e apenas Ele pode receber a glorificação de ter entregue a salvação. Então, o coração da pessoa tem que ser transformado. Adão, quando ele pecou comendo do fruto proibido, e depois ele foi confrontado por Deus, ele colocou a culpa na Eva e a Eva colocou a culpa na serpente. Entretanto, colocar a culpa no outro não alivia a culpa de quem agiu mal. Adão não foi poupado por tentar culpar a Eva. A Eva também não foi poupada por tentar culpar a serpente. E a serpente também não foi poupada, porque ela, de fato, ela operou para desencadear essas reações de Eva e depois de Adão. Mas a autorresponsabilidade deve ser exercitada. Não adianta a gente colocar a culpa em terceiros. Adão e Eva pecaram no paraíso. Não havia nenhum tipo de circunstância adversa. Não haviam problemas. Não haviam dificuldades. Mas eles ficaram tentados para ser como Deus. Para eles não bastavam ser as criaturas amadas, os filhos que Deus criou com as próprias mãos. Para eles era pouco. Ainda era pouco. Isso é impressionante. Nossa, dá até agonia, né? A pessoa estava no paraíso, na vida perfeita, caminhava com Deus no entardecer. Que vida perfeita é essa? Ainda assim, tá pouco, não é suficiente. Infelizmente, para a maioria de nós, nada é suficiente, né? O ser humano é insaciável, é uma máquina de consumir que é um absurdo. Ninguém fica satisfeito nunca. E isso é um grande problema. Inclusive, os princípios de medição do sucesso, quão bem sucedido você é. Quão bem sucedido você é. A régua de medir o sucesso não é por quanto você tem,
é pelo seu grau de satisfação com o que você já possui. Então, quanto mais satisfeitos nós ficamos com o que nós já possuímos, ainda que seja pouco, maior nosso grau de saciedade, maior é o nosso grau de sucesso. Porque existem pessoas que têm tudo que o dinheiro pode comprar e ainda assim vivem como se fosse necessário algo mais. E sempre há uma comparação com o vizinho, sempre há uma comparação com a outra pessoa, porque fulano tem um carro melhor, tem uma casa maior, tem um barco maior, e as pessoas não se saciam nunca. Então, talvez o principal vetor, o principal indicativo do sucesso é a satisfação pessoal, não é a sua posse, não é a quantidade de bens que você tem, mas o quão feliz você já é com o que você já tem, com a casa onde você mora, com o carro que você tem, ou com a moto, ou com a bicicleta, ou com a vida que você leva. Tem muitas pessoas que são muito ricas e infelizes, outras pessoas que são muito pobres e são felizes. Não estou criminalizando o sucesso financeiro, de forma alguma. Todos nós precisamos acessar uma quantidade de dinheiro para suprir as nossas necessidades. O que nós precisamos é entender o que é para atender necessidades, o que é para atender um ego que vai estar sempre inflado e insaciável. Agora, a saciedade vem quando nós acessamos o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele falou que tudo podia naquele que fortalecia ele, muitas pessoas usam essa frase isolada, né, para se referir a conquistas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu sou um filho de Deus, eu posso conseguir isso aqui porque quem me fortalece é Cristo. Então eu sou grande porque eu tudo posso. Esse sentimento, essa arrogância que vem sendo propagada ao longo dos anos, usando este versículo como base, ela é completamente equivocada. Se for olhar o contexto, pegar todo o texto que Paulo estava falando, ele estava na prisão. E ele, ainda assim, ele tinha o espírito saciado. Ele disse que ele conheceu a riqueza e conheceu a pobreza. Ele sabia, ele já teve fartura de alimentos e já passou fome. Ele esteve no conforto e esteve sob o açoite, apanhando, sendo torturado. Ele conhece todas as situações. E ele sabia viver no muito ou no pouco, porque a vida dele era Cristo. Para ele, a vida era Cristo. Por isso que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso apanhar, eu posso estar privado da minha liberdade. Eu posso, porque quem me fortalece é Cristo. Eu consigo superar todas essas coisas com paz de espírito, porque quem fortalece ele era Cristo. Então, esse é o sentido. Fato, não é sobre grandiosidade, sobre conquistas, sobre você romper limites. É sobre você estar saciado, ter a sua alma saciada, porque Cristo é o centro do seu universo. Então, nós precisamos ter essa saciedade. E se estamos vivendo em um mundo que há muitas distorções, muitos problemas, devemos agir também. Tiago 4,17 diz, pense nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado. Devemos agir de forma correta. Não são as obras que vão nos salvar, como eu disse em outros vídeos. As nossas obras não vão nos salvar, porque se as nossas obras pudessem nos salvar, nós poderíamos nos gloriar da salvação, como se fosse um mérito nosso. Porque a nossa salvação nós a recebemos de graça, pela fé em Cristo Jesus. Só que quem recebeu essa salvação, quem já recebeu o perdão, quem recebeu a vida eterna, deve refletir o Espírito Santo na vida das outras pessoas. Devemos agir de forma correta. A retidão é um mandamento. A retidão na vida do crente é uma obrigatoriedade, não é mais uma opção. Não é uma opção ética de um ateu. É uma obrigatoriedade, porque se não há
o bem fazer, não há de fato a conversão, não há de fato a salvação acessada. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Devemos mudar a nossa mente. Nossa mente deve ser renovada e passar a funcionar de acordo com a vontade de Cristo. Entendam? Sempre de acordo com a vontade de Cristo. O mérito não é nosso, é dele. Quando nós refletirmos Cristo, o mérito é todo dele, não é nosso. E as boas obras são reflexos dele. Não são mérito, não são dádivas que nós mesmos criamos, mas é dom de Deus, entregues a nós pelo Espírito Santo. Isaías 1:17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, defendam o direito do órfão, garantam a causa da viúva. Cuidar dos necessitados. Então, no nosso texto, o que o Viktor Frankl diz é que ele entendeu que no campo de concentração, quando ele estava no campo de concentração, ele entendeu que a Bíblia nos mostra que o ambiente não determina o caráter da pessoa. O ambiente não vai determinar, ele vai, no máximo, expor o caráter da pessoa. E lá naquela situação absolutamente desumana, difícil, complicada, tinha gente que conseguia expressar amor. Outras pessoas se revoltavam, milhões de pessoas morreram naqueles campos de concentração, então foram tempos terríveis, inimagináveis, coisas que não tem como a gente acessar hoje por memória. Mas nós devemos manter o amor sempre. Pelo Espírito Santo, vamos manter o amor. Nós precisamos dar os frutos do Espírito Santo, então entregar paciência, entregar domínio próprio, entregar paz, levar para as pessoas paz, levar os frutos do Espírito Santo. Sempre pensando em bem, fazer da forma correta. Basicamente esse é o nosso devocional de hoje, tá, meus irmãos? Eu agradeço por quem assistiu e eu peço, se você chegou até aqui, dê um joinha, compartilhe e interaja caso você tenha interesse. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.